Boa noite, irmãos. Que alegria podermos estar aqui mais uma noite de quinta-feira para o nosso programa missionário, porque Ele me amou. É com muita alegria que nós estamos aqui nesse tempo para pensarmos sobre missões, para orarmos por missões. E hoje nós temos muitas coisas boas no nosso programa. Eu quero convidar você a compartilhar o link desse vídeo com todos os seus amigos, familiares, irmãos, para que todos estejamos juntos, reunidos, pensando nessa campanha de missões nacionais, orando pelo nosso Brasil, nos engajando naquilo que Deus está realizando na nossa nação. Seja muito bem-vindo ao programa Porque Ele Me Amou. Pai, a Tua palavra diz que haveriam dias em que os ouvidos iriam se incomodar em ouvir a verdade, em que as pessoas não suportariam mais ouvir a verdade, e nós estamos vivendo esses dias, Pai, mas como igreja nos colocamos diante de Ti e assumimos o compromisso de que, a despeito, ó Deus, daquilo que está à nossa volta, das ameaças, das afrontas, a despeito de uma realidade, ó Deus, incômoda para se pregar a verdade, nós nos colocamos diante de Ti com compromisso de que não nos calaremos, Senhor, não nos calaremos, ó Pai, porque o Teu Evangelho é o remédio para a nossa nação, diante de uma realidade, diante de uma sociedade que muitas vezes não quer saber do Senhor, não quer ouvir a verdade. Nós não nos cansaremos de pregar a verdade, de sermos profetas nessa geração, de proclamarmos, ó Deus, proclamarmos as boas novas que podem transformar indivíduos, famílias, bairros, cidades e nações. Seja com nossa terra, Pai, e nos ajude nessa campanha de missões nacionais a darmos uma resposta através da nossa intercessão, através do nosso envolvimento, através das nossas ofertas, para que a obra missionária no país, no nosso Brasil, não retroceda, mas avance para a honra e para a glória do Deus Santo Nome. Assim nós oramos, no nome santo e precioso de Jesus. Amém? Queridos e amados da PIB de Moça Bonita, que alegria juntos nessa noite estarmos e poder falar ao seu coração desta campanha esta de missões nacionais, que nos convida a amarmos. E quem não precisa do amor de Deus? Esse amor que nos alcançou e agora pode alcançar o pecador, pode alcançar a prostituta, o travesti, as pessoas das suas diversas realidades em nosso Brasil. E eu quero te convidar, PIB de Moça Bonita, igreja amada, para juntos, porque juntos somos mais fortes, juntos somos melhores, a investirmos as nossas vidas no propósito desta campanha. Alcançarmos pessoas, termos um amor prático, porque a Bíblia nos diz que aquele que ama só de palavras não conhece a Deus. Por isso amemos de fato e de verdade. O amor nos impulsiona a darmos a nossa vida, porque Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este amor, que é uma dádiva, é uma entrega, é o convite do Senhor para nós juntos nessa campanha celebrarmos o amor, multiplicarmos o amor e sermos uma extensão deste amor que nos alcançou. Por isso eu te desafio a, juntamente conosco, toda a nossa equipe de missões, a PIB de Moça Bonita, unidos, avançarmos para alcançarmos os 4 cantos do nosso Brasil, tão amado pelo nosso Deus, e tenho certeza que é amado também por você. O nosso desafio é, mais uma vez, um desafio grandioso, mas contamos com a sua ajuda, contamos com a sua oferta, contamos com a sua oração, e quem sabe, nesta campanha Deus vai levantar muitos missionários na PIB de Moça Bonita. Este é o nosso sonho. Por isso juntos, vamos amar,
e vamos multiplicar o amor de Cristo Jesus. Olá, igreja! Estamos aqui para falarmos um pouquinho sobre ofertar. Então, eu trouxe aqui um artigo do Milton Monte, gerente executivo de mobilização da Junta de Missões Nacionais. Preste bastante atenção. O artigo diz assim: porque ele me amou, reparto. De graça recebestes, de graça dai. Mateus 10, 8. A essência do cristianismo é o amor, e amor inclui doação. O Congresso de Lausanne, grande evento mundial de evangelização de 1974, interpretou muito bem esse conceito ao afirmar: é possível dar sem amar, mas é impossível amar sem dar. Além de ser impossível amar sem dar, quando doamos, estamos apenas repartindo o que já recebemos. Estamos compartilhando aquilo que Deus nos doou primeiro. Foi isso que Jesus disse aos discípulos ao comissioná-los em Mateus 10. Texto cujas palavras me soam como: vocês não podem pensar no que vão ganhar, pois vocês já ganharam, já receberam. Vocês não podem pensar no que lhes vai fazer faltar, pois o que vocês possuem já lhe foi dado. Então, vocês não estão doando, estão repartindo o que já receberam. Para que alcancemos um Brasil totalmente transformado pelo Evangelho, cada um de nós deve ter essa postura. Precisamos pensar em cada contexto do Brasil, sabendo que é nossa responsabilidade mudar todos eles. Como? Repartindo o que Deus já nos deu por nos amar. Distribuindo o tempo que temos para nos dedicarmos à oração pelos missionários e também pelos perdidos sem Cristo. Repartindo a visão missionária que recebemos para que os outros também se envolvam com o que Deus está fazendo hoje. Repartindo tudo o que temos para fazermos discípulos onde estamos. Por fim, repartindo nosso dinheiro, sim, nosso dinheiro mesmo, para que mais missionários sejam enviados e para que os que estão no campo tenham seu sustento. Nós repartimos porque recebemos, porque Ele nos amou. Então, diante desse artigo aqui tão enriquecedor, nós estamos aqui para poder incentivarmos você, né? Incentivar a cada família, a cada servo de Deus, a cada serva de Deus que entende sobre a importância de repartir. E como foi falado lá no início, a gente pode doar sem amar, mas não pode amar sem doar. Então, como que você que está aí nos assistindo, nos ouvindo, pode fazer parte dessa grande missão de doar para a obra missionária, de investir o seu dinheiro, de ofertar? E aqui diz bem, eu não dou tudo, né? Deus, ele é tão fiel em seus propósitos que ele nem nos pede tudo. Ele nos pede uma parte, que a gente possa repartir. Então, incentivamos a você, juntamente com a sua família,
ou até mesmo com o seu grupo de PGM, que também é uma família, a estarem orando e pedindo a Deus para que coloque no coração, nos nossos corações, né, enquanto igreja, sobre o que o Senhor deseja, né, qual é o valor, de que forma o Senhor quer que a gente venha ofertar para a obra missionária. Nós sabemos que há um alvo, né, que o nosso objetivo, a intenção do nosso coração é alcançarmos o máximo possível de ofertas para serem enviadas aos campos, para que a obra evangelística, para que a obra missionária aconteça. Então, às vezes você pensa assim, eu oro bastante por missões, e isso é muito importante, não pode faltar. Eu sirvo na obra missionária, eu sou um voluntário, eu sou um missionário, eu sou uma missionária, e isso também é muito importante. Mas nós precisamos também estarmos dispostos a sermos dadivosos com os nossos recursos financeiros. E aqui não está relacionado ao valor que você pode dar. O importante é que o seu coração entenda esse privilégio de contribuir. Quando a gente contribui para a obra missionária, para o reino de Deus, na verdade nós somos privilegiados, estamos tendo a bênção de fazer parte desse lindo projeto. Independente de como esteja a sua situação financeira, a gente sabe que estamos vivendo um contexto economicamente delicado no nosso país, na nossa nação, mas queremos incentivar você e até desafiar a ter atitudes de fé, a contribuir por fé, não pelas suas condições, não pelo contexto ao qual você está vivendo, mas pela fé de que você está repartindo aquilo que Deus já te deu e certamente não irá faltar. Nós temos aqui o nosso envelope, né? Então você vai chegar na igreja, vai marcar aqui, ó, no quadradinho de missões e vai especificar o valor, o seu nome, vai se identificar e vai consagrar ao Senhor a sua oferta de missões. Caso você não esteja possibilitado de vir aos cultos, você também pode ofertar através da transferência bancária, através de depósitos. Envia o comprovante para a administração da nossa igreja, que a sua oferta será identificada. Tá bom? Não deixe de participar, não deixe de contribuir com esta obra que é tão rica e tão abençoadora. Nós vamos orar neste momento e vamos pedir a Deus que coloque nos nossos corações, né, essa alegria, essa satisfação em ofertar para a obra missionária. E ainda assim, se você tem um pouco de dificuldade de sentir essa alegria e esse prazer em ofertar, faça isso por obediência, que certamente os resultados serão positivos e abençoadores para a sua vida. Oremos. Querido Deus, amado Pai, muito obrigada, Senhor, porque hoje o Teu Espírito Santo nos lembra que nós compartilhamos aquilo que já recebemos. Muito obrigada, Deus, porque o Senhor nos chama, nos incentiva a compartilharmos o amor que recebemos, a compartilharmos a alegria, a paz, os ensinamentos da Tua palavra, mas também a compartilharmos os nossos recursos, ó Deus, a darmos, Senhor Deus, aquilo que temos recebido do nosso dinheiro, das nossas finanças. Em nome de Jesus, toque em cada coração agora, em cada família, em cada membro da nossa igreja, para que a gente possa entender, ó Pai, sobre a importância de sermos obedientes e de sermos gratos a Ti por fazermos parte desse projeto.
que o Senhor coloque nos nossos corações aquele valor que não é o nosso valor, mas é o teu valor, ó Deus, para que a gente possa contribuir. E que a gente, em forma de fé, de obediência, de fidelidade e de gratidão, possamos fazer parte desta obra. Abençoe cada casa. O Senhor, a tua própria palavra nos garante que o Senhor não nos deixa faltar nada. O Senhor nos dá tudo o que é necessário. O Senhor supre todas as nossas necessidades. Então, que assim o Senhor faça em cada família e que nós possamos, ó Deus, sermos abençoados a Ti, por Ti, com um valor, ó Pai, que veio do coração de cada um. É o que eu te oro e agradeço no nome precioso de Jesus. Amém. Lucas e Ítalo, que são os missionários daqui, eles começaram a me chamar para ir fazer visita com eles. A gente ia, falava de Deus para as pessoas. Aí comecei a ir pro clubinho, aí pros cultos nas casas. Comecei a fazer visita e agora eu tô na igreja. Quando eu vou fazer visita com o teu Isma e o teu Lucas, é muito bom, porque eu falo de Jesus para as pessoas. Eu orei muito pelos meus pais para eles aceitarem a Cristo. Chegaram em casa e ficavam chamando a gente, vamos para a igreja, vamos para a igreja. E eu sempre durona, sem querer ir para a igreja, não, hoje eu não vou não. Um dia Deus colocou no meu coração a vontade de ir e eu fui. E entreguei a vida para Jesus. Eu orei muito pelos meus pais e fiquei muito feliz quando eles começaram a ir para a igreja. Foi muito bonito minha família toda entregar a vida para Jesus e foi uma alegria imensa. Além dos meus pais, eu ganhei a vida da minha avó para Jesus também. Ela começou a ir para os cultos com a gente, aceitou Jesus também, quer se batizar. E além dos idosos, eu chamo meus amigos, eu chamo meu primo. Eles três, meus amigos, já aceitaram a Jesus. E agora estão indo para o culto, do clube missionário, PGM. Eu faço a parte da dança também com as meninas, minhas amigas. Elas foram para a igreja e aceitaram a Jesus. Por agora eu não tenho idade, mas quando eu crescer eu quero ser um radical sertanejo. Junte-se a nós em oração e aceite o desafio de sustentar cada vez mais os projetos que influenciam diretamente na vida de crianças como Derek e Tainá e de milhares de brasileiros que ainda não conhecem o amor de Deus. Mateus capítulo 14 vai narrar o milagre de Jesus multiplicando pães e peixes. Um texto muito conhecido de cada um de nós. Na sua casa você pode ler com mais calma, com mais detalhes. Mas aqui a gente vai comentar um pouquinho dessa história e aplicar um pouco essa história à realidade missionária, ao nosso compromisso missionário. A gente tem falado, né? Amo, multiplico, oro e reparto. E eu consigo ver esses 4 elementos nessa história da multiplicação dos pães e dos peixes. A gente sabe que Jesus ele estava ali diante de uma grande multidão. E a Bíblia fala que Jesus ele sente compaixão daquela multidão. Na verdade, se a gente for vendo os versículos anteriores, Jesus ele vai para um lugar deserto, talvez para pensar, talvez para refletir, talvez para viver o luto da morte de João Batista. Aqui no versículo 12 vai dizer que os discípulos vêm e contam para Jesus, né, a respeito da morte
de João Batista. E em seguida Jesus decide ir para um lugar deserto. E ali naquele lugar deserto, as pessoas começam a saber que Jesus estava ali retirado e vão até ele. As pessoas tinham sede de Jesus, elas tinham anseio de estar ali perto de Jesus. E ali naquele lugar deserto, ainda assim, Jesus, ele se depara com uma grande multidão que necessitava ouvi-lo, necessitava, estar com ele. E a Bíblia fala que quando Jesus ele olha para essa multidão, Jesus ele sente compaixão. É tão interessante porque Jesus ele estava num momento muito dele, né? Um momento de viver a sua dor, um momento de refletir, um momento de estar a sós com o Pai, mas ainda assim naquele momento ele se depara com uma necessidade e o coração de Jesus ele sente o quê? Compaixão. Eu não sei o que você tem sentido ao olhar para a realidade do nosso país, ao olhar para a realidade do nosso povo. Quem sabe quantas vezes a gente se vê perdidos nas nossas próprias necessidades, não é mesmo? No nosso egoísmo, ou quantas vezes, não o egoísmo, mas necessidades legítimas. Eu preciso olhar para mim, eu preciso olhar para o meu trabalho, eu preciso olhar para a minha família, eu preciso me retirar para o meu secreto, para a minha vida particular. Jesus ele estava ali também se retirando por causa de uma necessidade legítima, mas ali ele se depara com uma multidão. E aquela multidão tinha necessidades. E a Bíblia fala que Jesus, ele sente compaixão. Esse texto mexe muito comigo porque nesses momentos onde nós somos levados a olhar tanto para nós mesmos, ainda assim, vamos nos deparar com um povo que necessita, um povo que clama, um povo que tem necessidades e um povo que vai nos convidar a, por alguns instantes, sairmos da nossa zona de conforto, das nossas próprias necessidades e olhar para as suas necessidades, e estender as mãos para as suas necessidades, olhar com um olhar de compaixão. Eu não sei você, pai de família, mãe de família, jovem, adulto, empresário, alguém que tem vivido a sua vida particular. Quem sabe, talvez você não esteja olhando para a causa missionária porque o mundo tem engolido você, as suas necessidades particulares têm engolido você, mas Jesus não se deixou engolir por aquela situação de luto, mas os olhos de Jesus se abrem com um olhar de compaixão para enxergar aquela multidão com um olhar de compaixão. E a compaixão de Jesus leva Jesus a curar os doentes, a alimentar aquelas pessoas com a palavra. O texto vai seguindo e a gente sabe que a tarde estava chegando, aquela multidão estava ali toda aglomerada e os discípulos começam a ter uma preocupação. Mestre, olha, manda embora essa multidão porque daqui a pouco esse povo vai começar a sentir fome e a gente não tem como dar de comer para esse povo. Eu vejo aqui uma outra coisa muito interessante. A facilidade de transferir responsabilidades, sabe? Como uma avestruz que coloca a cabeça debaixo da terra para não enxergar os problemas que estão à nossa volta. Eu vi esses discípulos exatamente assim, aqueles que não queriam ver um problema, aqueles que não queriam solucionar um problema, aqueles que querem fechar os olhos, mandar o problema embora para que a gente não tenha responsabilidade sobre ele. Manda essa multidão embora, Jesus, porque senão a gente vai ter que fazer alguma coisa por elas e a gente não quer vê-las na nossa frente. Jesus ele convida os discípulos, olha, dê vocês algo de comer para essa multidão. Jesus ele sempre vai nos fazer encarar a nossa própria responsabilidade. Se você tem fugido da sua responsabilidade missionária, se você tem fugido do seu chamado e da sua vocação, se você, como aquela multidão, tem feito propostas para que os problemas desapareçam da sua frente, se você tem tentado se distrair olhando para outras coisas para não enxergar o problema, se você falar com o Mestre Jesus, se você trouxer essa situação para Jesus, Ele vai falar para você, olha, você é o responsável por esse problema, você é o responsável por essa situação. Não olha para a direita, não olha para a esquerda, não tenta fugir, encara esse problema, dê você algo de comer.
Quantas vezes a gente enxerga os problemas do nosso país e a gente quer transferir a responsabilidade para os políticos, a gente quer transferir a responsabilidade para um sistema, a gente se coloca naquela posição de críticos, a gente consegue avaliar a situação, a gente se esquiva do problema, quando na verdade Jesus nos convida a assumirmos a nossa responsabilidade. Não transfira o problema, não tente jogar para uma outra pessoa, dê você algo de comer, seja você a resposta para a sua nação. Para de ser apenas aquela pessoa que enxerga e detecta o problema, seja aquele que vai trazer a solução, aquele que vai trazer a saída, aquele que vai trazer o remédio, aquele que vai fazer parte do processo de transformação. Tem muita gente que enxerga o problema, mas são poucos aqueles que atendem ao chamado do Senhor, arregaçam as suas mangas e decidem trabalhar para solucionar aquele problema. E Jesus está convidando os seus discípulos: olha, façam parte da solução desse problema, façam parte, dê vocês algo para comer. E aí os discípulos vão olhar aquilo que eles têm e eles respondem para Jesus: Jesus, nós só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Era tudo que aqueles discípulos tinham diante de uma multidão de mais de 5.000 pessoas. 5 pães e 2 peixes. De fato, era um lanche muito pequeno. Era um recurso muito pequeno diante da demanda. Deixa eu te falar, aquilo que a gente tem é muito pouco diante da demanda que está diante de nós como nação. Se olharmos para as dificuldades, para as lutas, para os problemas, para os desafios do nosso Brasil e olharmos para as nossas mãos, para aquilo que temos, a gente vai ter a mesma conclusão que aqueles discípulos: é muito pouco, são só 5 pães e 2 peixes. O que nós temos de recursos financeiros? O que nós temos de recursos humanos? O que nós temos de talento? O que nós temos de possibilidades? É sempre muito pouco diante da demanda. Jesus certa vez disse: olha, a seara é grande, mas são poucos os trabalhadores, são poucos os recursos, o tempo é pouco, quantas vezes a saúde também é pouca, as possibilidades são poucas. A gente está vivendo num tempo de pandemia, onde as restrições são muito maiores, ficaram como que um desafio para a gente, né? Será que a gente vai conseguir fazer obra missionária mesmo com tantos desafios? É sempre muito pouco, o espaço é sempre muito apertado, as possibilidades, humanamente falando, são muito pequenas. Mas quando nós colocamos aquilo que temos, aquilo que somos, nas mãos do Senhor Jesus, a gente pode ver milagres acontecendo. Os discípulos, eles pegam aqueles 5 pães e 2 peixes. Jesus diz: olha, traga-nos aqui para mim. Jesus está dizendo para você: qual é a sua impossibilidade? Qual é a sua limitação? Quais recursos, ainda que poucos, mas quais você tem? Traga, me dá, coloca na minha mão. O que você tem? Qual é a sua formação? O que você tem de recurso financeiro? O que você tem de tempo, saúde, possibilidade para abençoar a sua nação? É muito pouco, Jesus. Tudo bem, entrega para mim, coloca aqui na minha mão. Jesus falou isso para aqueles discípulos, Jesus está falando isso para nós hoje. Vocês querem alcançar o Brasil? Nós estamos como igreja numa campanha de missões nacionais. Quais são as nossas possibilidades? Qual é o nosso alvo? É pouco, mas Jesus está falando: olha, coloca aqui na minha mão. Jesus, ele pega aquele pouco recurso, aqueles 5 pães e 2 peixes, e ele ora, ele dá graças, e ele começa a partir aqueles pães. E ele parte os pães, dá para seus discípulos, e os discípulos começam a dar para aquela multidão. E a Bíblia fala que aquela multidão, ela é alimentada. Totalmente alimentada, suas necessidades e demandas são supridas. Por quê? Porque os recursos são colocados na mão daquele que tudo pode. Ah, meus irmãos, eu amo, eu multiplico, eu oro e eu reparto. Você
pode dizer isso na sua casa? Eu quero amar, eu quero multiplicar, eu quero orar, eu quero repartir. Eu amo quando eu sinto compaixão, eu multiplico quando eu entrego o pouco que eu tenho nas mãos do Senhor. Eu oro agradecendo a Ele pelo pouco que eu tenho, por aquilo que eu tenho, aquilo que Ele me deu. Eu não fico resmungando, eu não fico, murmurando, eu não fico esperando ter muito para começar a agir. Eu começo a agir com aquilo que eu tenho nas minhas mãos e eu começo a ver Deus agindo e multiplicando a partir daquilo que eu tenho, e eu reparto aquilo que eu tenho. Quantas pessoas, retém? Não, eu só tenho 5 pães e 2 peixes, não vou dar, eu guardo para mim. Quem sabe com aquele medo, de perder. E se não sobrar nada para mim, meu irmão, na obra missionária a gente dá tudo, a gente reparte e a gente vê Deus multiplicando e vê Deus suprindo as necessidades dos outros e nossas também, fazendo prova do Senhor. Meu irmão, essa campanha é muito mais do que uma oportunidade para você dar uma oferta, colocar uma oferta no envelope e entregar na igreja. É uma oportunidade para Deus trabalhar no seu coração. É uma oportunidade para Deus trabalhar o teu coração em relação ao Brasil. Até quando seremos uma igreja que transfere responsabilidades? Até quando seremos os críticos de plantão? Até quando seremos aqueles que detectam o problema, mas não querem fazer parte do milagre, da solução do problema? Nós não seremos como aqueles discípulos. Senhor, despeça essa multidão, não queremos ver, não. Mas seremos aqueles que vão pegar o pouco que se tem e entregar nas mãos daquele que tudo pode fazer. Que o Senhor abençoe sua vida, que o Senhor abençoe seus recursos, que o Senhor abençoe aquilo que hoje você tem em forma material, aquilo que você tem em forma intelectual, aquilo que você tem em forma de dons e talentos. Que o Senhor transforme tudo isso em alimento, em recursos, em resposta para uma multidão que clama, para uma multidão que tem fome de Deus, para uma multidão que tem sede de Cristo Jesus. E que você e eu sejamos parte daqueles discípulos que vão ver o milagre acontecendo na nossa nação. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e que essa palavra abençoe poderosamente a sua vida e o seu coração. E aí, pessoal, hoje nós vamos ter um bate-papo muito bacana no nosso programa Porque Ele Me Amou. Hoje vamos falar sobre um projeto da nossa Junta de Missões Nacionais, que é a Operação Jesus Transforma. Mas hoje eu trouxe pessoas muito conhecidas, pelo menos da gente, que faz parte aqui da PIB de Moça Bonita, um queridão e uma queridona, como fala o nosso pastor Marcos Petrucci, que é a Mariana e o Reynold. Dá um tchauzinho, Mariana e Reynold, para o pessoal. Nossos missionários, gente, missionários porque eles participaram no ano passado de uma operação Jesus Transforma na cidade de Abadiânia. E foi uma experiência muito rica que nós vamos hoje ter a oportunidade de conhecer, porque eles vão compartilhar junto com a gente. Eu queria, antes deles compartilharem, mostrar um pedacinho de um vídeo que é basicamente assim, um resuminho de como é que foi essa viagem, algumas imagens, e acompanhe da sua casa, daqui a pouquinho a gente volta para conversar com eles. A ação evangelística de Jesus Transforma, ela já existe há mais de 40 anos. E a gente busca plantar igrejas, mas também fortalecer igrejas locais. Já faz 4 anos que eu participo da ação Jesus Transforma.
e a cada ano eu sou muito abençoada. É a primeira vez que eu estou participando. Nós ficamos desde quando soubemos, aí as pessoas começaram a comunicar e falar para a gente vir, e esse desejo nasceu no nosso coração de estar conhecendo. O projeto Missões Nacionais começou primeiro com a Cruzada Internacionais, que eu participei de uma em Santos. E gostei muito das Cruzadas Internacionais. Aí conheci Jesus Transforma, e aí desde 2011 que eu estou nesse projeto. Eu via o quanto era necessário que o Evangelho fosse pregado de maneira integral por todo o Brasil, e me coloquei à disposição para servir a Deus e poder dar tudo de mim para que as pessoas fossem alcançadas com o puro Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem, gente, muito bem. Vamos conversar então para a gente conhecer melhor como é que foi essa viagem, como é que foi esse projeto. Bem-vinda, Mariana. Tudo Obrigada. bem com você? Tudo bem comigo, graças a Deus. Bem-vindo, Reinald, também. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa, tudo bem? Obrigado. Fiquem tranquilos, tá? Eles estão um pouco nervosos, fiquem tranquilos. A gente vai bater um papo e vocês que vão trazer para a gente hoje as novidades do campo, o que vocês viram nessa cidade, né? Para começar, vamos começar do princípio, né? Pastor Marcos precisava selecionar 2 jovens para estarem presentes nessa viagem e escolheu vocês. Como é que foi esse processo aí de escolha para vocês viajarem, saírem daqui do Rio de Janeiro para estarem lá em Abadiânia? Quem vai responder? Pode falar. Então, a gente estava no final do congresso Dentre Jovens, né, que é um congresso missionário aqui da igreja, e o pastor, no final do congresso, chamou eu e a Mariana para conversar. A gente foi orando junto, a gente foi conversando, e o pastor falou: olha, vocês têm uma semana para decidir se vocês vão, se vocês não vão orando e vão vendo qual é a resposta de Deus para isso, né? E durante a semana, tanto eu e Mariana, a gente ia conversando, a gente ia orando, a gente ia conversando juntos também, a gente foi orando durante a semana. E eu não lembro exatamente quando que foi para Mariana, mas para mim foi no meio da semana mesmo. Eu estava no momento mesmo com Deus, orando por isso. E através assim, de uma devocional, tocou uma música, Deus foi falando comigo através daquela música, era exatamente sobre missões. E confirmou, assim. né? E confirmou, para mim foi assim. Né? E você, Mariana? Comigo foi assim, o meu foi no final da semana, na verdade, foi próximo de eu dar a resposta para o pastor. Também eu estava fazendo um devocional, e aí eu estava lendo Isaías, e aí quando é o chamado de Isaías, e Deus falou comigo, então eu falei, tá confirmado, ir, né? É para ir. Confirmado. Vocês souberam já qual era a cidade que vocês iam? Ou ficaram sabendo depois? Foi por alto, assim, eu ainda não tinha conhecimento de como era. De Abadiânia, né? Nunca tinham ido lá. Não. E aí, fala um pouco de Abadiânia. Que cidade é essa, gente? Como é que vocês foram parar lá? O que vocês encontraram lá? Fala um pouco para o pessoal que não conhece, nunca ouviu falar de Abadiânia. Abadiânia tem uma história muito marcante, né? Algumas situações muito fortes que já aconteceram lá e que vocês se depararam quando chegaram. Conta aí para o pessoal de casa. Então, na verdade, assim, Abadiânia é uma cidade que tem um número razoável, né, de habitantes e tal, mas ela era movida muito pelo comércio, por conta do João de Deus, né, que ele era um médium, né, um curandeiro, né? Então, assim, ele prestava um certo tipo de auxílio, né, para as pessoas. Muitas pessoas de outros lugares, até do mundo mesmo, iam para procurar ajuda espiritual, né? Muito famoso, né? Muito famoso. E a cidade toda ela era movida, assim, tanto pelo comércio, assim, de questões de pedras, né, de, enfim, artigos, né, religiosos e tal. E aí aconteceu que algumas coisas foram descobertas em relação a ele, né? E ele foi preso. Foi um escândalo, assim, para muitas pessoas. Abusos, né? Abusos, enfim. Passou muito na televisão, tem muita coisa na internet aí sobre isso. E, assim, a cidade acabou ficando de um jeito, assim, devastada, porque muitas pessoas que iam para lá, né, até em questão de turismo mesmo, não estavam indo,
né? E aí o próprio centro espírita, né, que era o que movia assim a cidade, também estava um pouco parado. Então a gente chegou lá numa situação, na verdade, de uma cidade assim que estava no momento de transição e muitas pessoas que iam para lá não estavam indo. E a igreja nesse tempo, né, de forma geral, outras igrejas também que tem lá, passavam por um tipo de dificuldade em relação assim espiritual mesmo. Então, quando a gente chegou lá, né, a gente até teve uma experiência logo que a gente pegou o ônibus e chegou na cidade. Pode falar, gente. Não, logo quando a gente chegou lá, primeiro a gente foi para Brasília, né? Em Brasília a gente pegou um ônibus indo para Abadiânia. E quando a gente chegou em Abadiânia, logo quando a gente desceu, né, a gente não conhecia tanto a cidade. A gente foi pesquisando, a gente não sabia tanto, né, sobre a cidade. E quando a gente chegou lá, a gente falou para o motorista que a gente ia soltar lá. Aí o motorista falou: tem certeza que vocês vão soltar aqui? Tem certeza que é aqui que vocês vão ficar? A gente falou: não, temos certeza. Tal. Aí ele falou assim: cuidado, não sei o quê. Até brincou assim com a gente. Mas logo assim, de cara, a gente viu que realmente o ambiente era assim... Era assim, a gente já percebeu que era difícil, sabe, o trabalho lá. E no primeiro dia, quando a gente chegou lá, a gente já teve um treinamento sobre isso, né? O nosso líder, ele explicou que a gente não podia andar sozinho, sempre tinha que andar em grupo, grupo de 4 pessoas para mais. Então a gente já começou a observar mais ou menos o que a gente ia lidar naqueles dias lá, entendeu? Sim. Vocês já participaram comigo, inclusive, de outras viagens missionárias, né? A gente já foi juntos para o sertão. Mas acredito que essa foi a primeira viagem junto com a Junta de Missões Nacionais, né? Na Operação Jesus Transforma. O que vocês podem assim destacar desse projeto em termos de organização, de logística, de liderança? Como é que era a rotina? Como vocês eram direcionados e liderados nessa missão? Como é que era o dia a dia da missão aí? Você falou, Reynolds, que já começou chegando com treinamento, né? Foi a primeira coisa que aconteceu. E em seguida, depois, como é que foi? Então, aí a gente chegou, teve a recepção no local que a gente ficou, né, que era uma pousada, e aí a gente sentiu todo o apoio assim pelos nossos líderes, né, que era o pastor William e a Elidiane, esposa dele, que estavam de frente mesmo para esse projeto, e o pastor Lúcio com a irmã Terezinha, que é a esposa dele, que são da Igreja Batista de Abadiânia. E toda a igreja assim recepcionou a gente de uma forma muito calorosa mesmo. E aí a gente teve esse treinamento, a gente teve treinamento de evangelismo, né? E todo o material que a gente precisou de evangelismo, toda a questão de logística mesmo, os grupos que foram divididos, que foram separados pelos locais da cidade. Isso que eu ia te perguntar, quantas pessoas envolvidas nesse projeto? Uma média de 140 pessoas. 140 pessoas. Um grupo grande, né? Sim. E pessoas de vários lugares, assim, do Brasil inteiro. Sim. Do Brasil. Eram mais ou menos, de cada igreja era mais ou menos 2 a 3 missionários, entendeu? De cada igreja que foram para lá, entendeu? Foram escolhidos para ir para lá. Jovens, adultos, misturado. Muito misturado. Muito misturado. Muito legal isso. Até na hora que a gente foi, que separou os grupos para evangelizar, para visitar as cidades, o líder de lá ele separou bem misturado, né? Então, geralmente, ele botava 2 jovens e 2 mais velhos, para ter também essa interação e para ajudar também por conta da experiência, entendeu? Então, a gente nunca ficava assim sozinho, sempre tinha 2 adultos e 2 jovens, entendeu? Os grupos eram separados assim, entendeu? Muito bacana. E assim, vocês são jovens, além da experiência missionária, poder conhecer pessoas de outros lugares do Brasil, né, outras realidades, era muito bacana. O que vocês têm a dizer sobre isso? Então, Fizeram muitos amigos, né? A gente acaba trocando experiência, assim, né, com outras igrejas batistas também. É aberto, inclusive, para outras denominações, né? Não é restrito só a Igreja Batista para participar da Ação Jesus Transforma. Sim. Então, a gente acabou, assim, tendo esse contato com pessoas de outros lugares, de outras realidades, e que a gente viu que foi tão impactante para nós e voltar para a nossa realidade aqui, quanto para pessoas que voltaram para as suas respectivas realidades, né? É isso. E aí, como é que vocês foram lá? Era evangelismo, era discipulado, era visita, era ar livre?
quais eram as atividades que vocês realizavam lá? Então, os primeiros dias a gente fez uma espécie de peça teatral. Então, os primeiros dias eram basicamente isso. A gente fez a peça teatral, a gente visitava pontos específicos, onde a gente ia reunindo, ia chamando o pessoal, ia batendo de casa em casa. E depois da peça teatral a gente fazia um momento ali vamos dizer, um apelo, né? Um apelo ali no final do culto da peça. Isso, a Caravana da Alegria, que é uma caravana aqui do Rio que foi com a gente. Então, depois dessa peça, a gente fazia esse apelo, e no apelo a gente perguntava para as pessoas: você gostaria de uma visita? Você gostaria de um culto na sua casa, um PG, um estudo? E as pessoas marcavam. Então, depois, a logística até funcionava assim, você perguntou já respondendo. Depois a gente reuniu todas essas fichas, já tinha um grupo separando essas fichas, e através dessas fichas a gente pegou um mapa, cada grupo era um grupo de 4 pessoas, e cada grupo pegava um mapa e ia na casa que a pessoa estava. Então, a pessoa preenchia a ficha e falava: não, eu quero um estudo. Aí o pastor dava o material para o estudo e a gente ia lá e fazia o estudo durante uns 3, 4 dias durante a semana, né? Cada dia a gente ia lá para fazer uma parte do estudo. E foi basicamente essa a logística, né? Assim, na parte de evangelização, né? Bacana. E além do evangelismo, do discipulado, você tem também o fortalecimento da igreja local. Vocês falaram que foram muito bem recebidos pela igreja, pelo pastor, pela liderança. Eu fico imaginando uma igreja que recebe um grupo tão grande como esse, né, para dar aquele fortalecimento no trabalho evangelístico ali na cidade, principalmente numa realidade difícil, né, na qual vocês encontraram. O que vocês têm a dizer sobre essa receptividade da igreja? Como a igreja sentiu ao receber vocês lá? A experiência que eles passaram para a gente, né, e que a gente sentiu também, essa troca mesmo, né, de saber assim que Deus separou pessoas de vários locais para estar ali fortalecendo aquela igreja, porque eles também estavam passando assim por um tempo assim que precisavam desse fortalecimento. Foi algo que foi compartilhado com a gente, né? E a forma como eles nos receberam também, com tanto carinho, com tanto jeito, assim, fizeram recepção com as comidas, enfim, com toda essa estrutura. Gostosa da viagem, né? Com toda a estrutura, assim, a gente se sentiu muito acolhido. Fora, assim, questão do treinamento que a gente recebeu, né? O treinamento de PGM para a igreja, que a junta disponibilizou naqueles dias. Para implantação. De PGM, que ainda não tinha, se eu não me engano. Isso. E também, isso aí acabou ajudando a gente também, porque, né, você vai para uma viagem missionária e chega lá, você tem um treinamento para a igreja e para o grupo, que está lá também. Sim. Então, a gente, nesse momento de recepção, a gente teve também esse treinamento, e isso foi maravilhoso, assim, porque a gente chegou com uma bagagem também muito interessante. Envolvidos com PGM também, né? Sim, sim. Que bacana. Qual foi, assim, agora falando de dificuldades, né? O maior desafio que vocês, Reino, João, Mariana, pode escolher quem pode responder, mas o maior desafio que enfrentou ali na cidade era o clima ruim, era uma coisa pesada, eram as pessoas, ou não, elas foram receptivas? O que vocês encontraram de luta, de dificuldade? Porque toda viagem tem a sua luta, né? Qual foi a luta que vocês encontraram lá? Foram algumas, mas assim... no começo, a nossa pousada ficava do lado da casa do João de Deus. Então, meio que a luta já começou ali, porque a rua da casa do João de Deus era conhecida pelas pessoas ir de roupa branca. Então, quando a gente já enchia a rua com pessoas de roupa amarela, sabe? Escrito Jesus transforma, sabe? Então, aquilo daí já foi impactante para a cidade. Mas nem todas as pessoas recebiam isso, sabe? Então, muitas pessoas olhavam com cara feia, sabe? Já teve vezes que a gente voltou assim, tinha alguém xingando, sei lá, falando alguma coisa ruim. Teve essa situação? Teve, de, pessoas olharem e xingar a gente, sabe? No meu grupo, teve uma casa que a gente foi visitar e teve uma mulher que jogou água pra gente não visitar. Então, assim, teve diversos, assim, conflitos. Mas, ao mesmo tempo, tinha muitas pessoas querendo saber mais desse Jesus que a gente falava, entendeu? Então, tinha muitas famílias, assim, apaixonadas. Às vezes, a gente passava, assim, na rua, lá, a gente tinha muito organizado.
Então, a gente tinha o horário tal para visitar tal casa, o horário tal para visitar outra casa, mas muitas das vezes no caminho as pessoas vinham assim até a gente, tipo, correndo, falavam assim: cara, tem como você tirar um tempinho para falar de Jesus para mim? Então, muitas das vezes, por exemplo, o meu grupo, que eram 4 pessoas, muitas vezes dividia em duplas e falava: olha, você vai lá, faz o estudo e nós dois a gente vai ficar aqui, a gente vai pregar para essa pessoa, sabe? Então, ao mesmo tempo que teve sim conflitos, teve suas dificuldades, mas tinha muita paixão, sabe? Tinha muita fome de Deus ali, entendeu? Então, isso que foi mais impactante. As pessoas paravam a gente no meio da rua, sabe? Falavam: cara, você pode falar um pouco desse Jesus? Sabe que você pode, sabe? Então, acho que isso foi assim, uma dificuldade, porque tinha pessoas que não queriam, mas também eu acho que tinha muita gente mais com essa fome, né? Acho que foi bem isso. Por trás de toda a dificuldade vai vir uma grande vitória, né? E um projeto como esse, certamente com muita oração, muita intercessão. Por isso esses corações já sedentos, né? Fala de Jesus para mim, né? Eu quero ouvir algo da parte do Senhor. Que bacana. E assim, a gente tem essa experiência de estar no campo, né? Vocês falaram sobre o treinamento, vocês voltaram já com essa bagagem. Mas que outra bagagem vocês trazem de uma realidade como essa? Sempre que a gente viaja, né? Visita uma outra região, uma outra cultura, conhece pessoas novas, tem experiências com Deus ali, a gente volta para a nossa realidade com muitas experiências, né? Mari, responde assim: como é que você voltou dessa viagem para a sua realidade, né? Como é que o que você trouxe, né? O que mudou da sua maneira de enxergar a sua realidade a partir de uma experiência em outra região? Eu comentei, né, que você comentou que a gente já fez outras viagens e tal, e a gente tinha uma realidade, por exemplo, no sertão, que era uma outra realidade completamente diferente. Enfim, a gente sabe de fome, pobreza, essas coisas. Mas lá, a questão que eu vivi ali, que eu vi, era uma total dependência espiritual, assim, da parte de Deus, assim. Eu acho que essa questão da gente achar que vai fazer a missão, não, mas tem que fazer do jeito tal, a gente tem muitas estratégias, mas essa dependência, né, da oração mesmo, da busca pelo que Deus quer direcionar a gente, eu acho que isso eu voltei assim, tendo plena certeza, assim, convicção de que qualquer viagem missionária que a gente fizer, Deus é Deus da missão, então é Ele que vai direcionar todas as coisas, né? Amém. E lá a gente viu uma realidade muito difícil, né, nesse sentido espiritual mesmo, né? A gente sabe que tinham questões ali muito tensas, mas eu vivi isso, essa experiência de entender que eu precisava ser dependente única, exclusivamente de Deus, assim. Amém. Não era pela força do meu braço, né? E o apoio que a gente teve aqui da nossa igreja, né, de oração mesmo, de pessoas que se comprometeram. A igreja abraçou, né, a causa. Abraçou mesmo da gente estar ali e oraram pela gente, né, durante esses dias, antes, durante e até quando a gente estava voltando. Então, teve investimento financeiro também, né, ofertas. O pastor até marcou, né, pediu para botar para despertar um horário específico, pediu para a igreja botar um horário específico durante aquela semana, para orar durante aquela semana. E eu lembro que isso foi muito impactante para a gente também, né? Porque, tanto para mim, tanto para a Mariana, as pessoas enviavam mensagem durante a semana. Olha, meu relógio despertou tal horário, eu orei por vocês e tal. Então, assim, e lá também as pessoas enviavam mensagem para a gente. Porque, assim, na viagem missionária, você chega lá, claro, você não conhece todas as pessoas, sabe? É um ambiente diferente. Ainda mais quando a gente conhece a história da cidade. Então, você já está ali com o coração quebrantado. Aí você vê esse tipo de mensagem, você vê a igreja abraçando, sabe? Então, isso também foi muito impactante, né? Tanto para mim, quanto para a Mariana, essa cobertura espiritual. E vocês experimentam a realidade de um missionário durante o quê? Uma semana ali, basicamente, alguns dias. E experimenta da importância desse carinho, de se receber uma mensagem, saber que alguém está orando. Agora, pensa, reflete nesse período de campanha de missões nacionais. Como a gente pode ser exatamente esse suporte para tantos outros missionários que não estão ali durante 5 dias, uma semana, mas estão vivendo uma vida inteira no campo, né? E quantas vezes a gente, como igreja, a gente se esquece, né? E acaba não se permitindo ser esse instrumento de fortalecimento.
A gente fala muito de dinheiro, né, de campanha, de investimento, mas hoje com um celular, né, com WhatsApp, com um contato, né, de um missionário, a gente pode enviar uma oração, a gente pode mandar um versículo, a gente pode mandar uma mensagem e que vai, de repente, vir de encontro a uma necessidade tão particular e tão pontual naquele momento, né, e ver Deus agindo dessa maneira através da igreja. Isso é muito importante. E vocês sentiram esse carinho durante um tempo e acho que fica como lição para a gente agora que a gente voltou, né, continuar sendo esse suporte para aqueles que estão no campo. Sim, não é isso, gente? Poxa, estou muito feliz. Agora, queria encerrar esse momento assim pensando, outras missões, né, da Operação Jesus Transforma, elas já aconteceram, elas ainda vão acontecer. E assim, o que vocês diriam para jovens que hoje não têm se engajado na questão do ir? A gente fala muito também de oração, fala muito de contribuição, mas são poucos aqueles que decidem ir. E eu não estou falando daqueles que vão abandonar tudo, né? Ainda não estou falando desses. Deus chama pessoas específicas para largar tudo e ir. Mas eu digo aqueles que vão dedicar umas férias, um final de semana, que vão descobrir uma viagem, pode ser dentre jovens, pode ser da junta, mas aqueles que vão arrumar as suas malas e vão para o campo para ver de perto aquilo. O que vocês diriam para aqueles jovens que se sentem pouco estimulados, talvez um pouco temerosos? Vocês encorajariam eles a irem, a terem essa experiência? Fala aí. Claro, assim, eu lembro da primeira viagem que a gente fez para Entre Jovens, né? A Mariana fez junto comigo, né? E a gente fez pelo Entre Jovens essa primeira viagem, e eu lembro que a gente foi muito na intenção de doar. E eu lembro muito isso também em Abadiânia, que a gente foi muito na intenção de doar, de levar algo. E quando a gente chega nessas cidades, quando a gente vai visitar, fazer missões, a gente percebe que a gente tem muito mais para receber do que às vezes para doar, sabe? A gente aprende com aquela cidade, a gente aprende com a população, sabe? Então, muitas das vezes, muitas pessoas, muitos jovens, né, chegam e falam, olha, não, eu não vou porque eu não estou preparado, não estou pronto, eu não me acho espiritual para ir. E nunca está, né? Nunca vai, né? Se você for para pensar, você nunca vai estar, entendeu? Então, assim, a gente sempre fala isso, assim, olha, você vai e lá Deus vai te capacitar, sabe? Você tem que entender que é pelo Espírito Santo vai te capacitar, Ele vai te usar, sabe? Eu acho que é muito isso, né? Assim, pelo menos para mim, para vários outros jovens, né, que conversam com a gente, que já participaram de missões, é exatamente assim que acontece, né? E vale muito a pena, assim, porque a gente tem que entender, né, nós que somos jovens, a gente tem que entender que Deus usa aquilo que a gente tem, né? E se a gente tem 5 pães e 2 peixes, Ele vai multiplicar. Então, isso que o pouco que a gente tem nas mãos de Deus é muito. E Ele vai fazer e a gente só precisa entregar, né? É verdade. É isso, a gente vai achando que vai fazer, acontecer, mas chega lá, a gente vê que Deus vai trabalhar na nossa vida. Às vezes a gente confia muito em nós mesmos, né? Esse que é o problema. E aí a gente fica confiando na gente, a gente não tem, então não vai. E vale a pena também, porque assim, quando a gente volta, né, e a gente passou por aquilo, então a gente viu esse cuidado que as pessoas tiveram de orar, então quando eu olho lá na minha lista, no WhatsApp, vejo nas redes sociais, aquelas pessoas que estiveram comigo e radicais, né, que saíram de lá depois da Ação Jesus Transforma, eu continuo orando por essas pessoas, né? A gente acaba tendo esse cuidado mesmo de lembrar, né, desses missionários, de lembrar da igreja, de continuar orando, ofertando, né? Que bacana, gente. E assim, é importante a gente falar para você que é jovem, que está vendo aqui a Mariana Reynolds, fazer missões não é só participar de viagens. A missão, ela é um estilo de vida. Onde você está, você é um missionário, você pode ser um missionário, você pode falar do amor de Deus. Não espere só as viagens, né, as campanhas para fazer missões, mas é claro, quando você tem uma experiência em outro lugar, em uma outra região, você enriquece, né, a sua bagagem, as suas experiências. Deus vai mostrar coisas novas, pessoas novas, novas maneiras de se fazer, e aí você, voltando para a sua realidade, Deus te convoca a continuar servindo aonde Ele te plantou. E a gente está aqui, né? Em Padre Miguel, Zona Oeste, Rio de Janeiro,
e precisamos fazer a diferença aqui na nossa Jerusalém. Amém. E quando Ele quiser, Ele vai nos enviando para outros cantos do Brasil e até os confins da terra. Amém. Mas aonde estamos plantados, o Senhor nos convida a frutificarmos. Então que você frutifique e possa pregar essa boa nova de que Jesus transforma. Essa camisa bonita que eles estão carregando aí, né? É uma verdade que você, aonde você estiver, proclame essa verdade que Jesus realmente transforma. E se Ele quiser, Ele vai te enviar para onde Ele quiser te mandar. Gente, que bênção ter vocês e saber que esse projeto é um dos projetos da nossa Junta de Missões Nacionais, e quando a gente ora, oferta para missões nacionais, a gente está possibilitando que operações como essa que aconteceu lá em Abadiânia e que acontece em outros lugares do Brasil, possam continuar acontecendo. Então fica aí mais uma necessidade, né, e mais um motivo para que a gente possa se engajar. Eu quero mostrar mais um pouco dessas imagens, dessa viagem para o pessoal de casa, e depois a gente retorna aqui para encerrar e orar. Bacana, ficam aí as imagens dessa viagem para vocês matarem um pouquinho das saudades, né? E vamos orar então por tudo isso. Quero agradecer você que ficou com a gente até agora no nosso programa Porque Ele Me Amou. Semana que vem tem mais novidades, mais notícias do campo missionário, toda quinta-feira às 21 horas. Vamos encerrar hoje o nosso bate-papo aqui com o Reinhold, com a Mariana. Eu quero pedir, Mari, para você orar por tudo isso que a gente falou aqui, encerrando o nosso programa, tá bom? Oremos. Senhor Deus e Pai, muito obrigada, Senhor, por esse dia. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos dá, ó Deus, de lembrarmos, Senhor, de compartilharmos aquilo que o Senhor nos permitiu viver, Senhor.
Muito obrigada, Deus, porque o Senhor é Deus da missão, Senhor. E o Senhor nos envia, Pai, para onde o Senhor quer, Senhor. Obrigado, Senhor, pela oportunidade, Senhor, da nossa igreja, Senhor, estar de portas abertas, Senhor, ao campo missionário, Senhor, a ir, a ofertar, Senhor, a orar, Senhor. Obrigado, Senhor, por cada um, ó Deus, que esteve, Senhor, presente hoje nesse programa, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem falado aos nossos corações, Senhor, durante esse tempo. Ó Pai, que o Senhor possa estar despertando corações, despertando, Senhor, vidas, Senhor, que possam dizer sim ao Teu chamado, ó Deus. Às vezes nós achamos que é muito difícil, a gente acha que tem muitos fatores, ó Pai, mas quando a gente enxerga que o Senhor é quem nos chama, Senhor, o nosso Deus de amor, aquele que morreu e nos salvou, Senhor, nós confiamos, nós queremos confiar, ó Deus, somente em Ti, Senhor, e ouvir o Teu chamado, ó Deus. Senhor, desperta corações. Espírito Santo, trabalha, Senhor. Retira, Senhor, todo impedimento, Senhor, todas as falas, Senhor, todos os pensamentos, Senhor, que vêm, Senhor, para desanimar também, Senhor. Quantas pessoas também já passaram pelo campo missionário, ó Deus. Tantas pessoas que já contribuíram, que já oraram, Senhor, Deus. Senhor, aqueça esses corações em nome de Jesus, Senhor. Nós sabemos que a Tua obra, Senhor, ela não para, Senhor. Que possamos ter um olhar de amor, Senhor, para as pessoas, Senhor, para as pessoas que estão no campo, ó Deus, que em meio a esse tempo continuam lá trabalhando, Senhor, entregando aquilo que tem, Senhor, Deus, que o Senhor possa continuar cuidando, Senhor, da Igreja Batista em Abadiânia, Senhor, Deus. Obrigado, Senhor, Deus, porque o Senhor levantou, Senhor, pessoas para estarem ali naquele tempo, ó Deus, e o Senhor continua levantando, Senhor, pessoas, ó Deus. Obrigado, Senhor, pela vida do pastor Lúcio, Senhor, da irmã Terezinha, Senhor. Obrigado, Senhor, por essas vidas, Senhor, que se disponibilizaram, ó Deus, para receber cada um, Senhor. Que o Senhor possa continuar fortalecendo, Senhor, essa igreja, Pai, essa comunidade local, Senhor. Que eles possam continuar, ó Deus, esse trabalho, ó Deus, que foi feito, ó Pai, e que Teu nome seja exaltado, Senhor, glorificado, Senhor, e que essa cidade, Senhor, ela possa continuar, Senhor, experimentando do Jesus que transforma, que liberta, que salva, Senhor. É isso que nós Te pedimos, Senhor, e Te agradecemos por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Em meio ao desamor, indiferença, o medo, ódio e dor, desesperança, cheiro de morte, a morte do amor. Na esquina do pecado, só tristeza, comendo da miséria e da pobreza, desaprendemos a desfrutar do amor. Mas Cristo nos aproximou do Pai, gerou em nós a sua essência de amor, porque Ele me amou, porque Ele me amou. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Porque Ele me amou, sua vida entregou. Porque Ele me amou. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. O amor do Salvador, tão diferente, transforma o pecador, traz paz a gente. Amor de fato, não de palavras.
Assim como Jesus amou a todos, pra mesma obra fomos convocados, sertões e matas aos isolados. Amor disposto a simplesmente amar, que acolhe o desprezado no toque do olhar, porque Ele me amou, porque Ele me amou. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro, porque Ele me amou, sua vida entregou, porque Ele me amou. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Porque Ele me amou, porque Ele me amou. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro, porque Ele me amou, sua vida entregou, porque Ele me amou. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Declara então: amo, multiplico, oro e reparto. 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 Amo, multiplico,